Olá, pessoal. Tudo bom? Continuando aqui a nossa leitura de jurisprudência norte-americana que a gente estava fazendo no vídeo anterior, né? A gente falou sobre o caso Schenck versus Estados Unidos no anterior. Tá? Quem não viu o vídeo anterior, é melhor ver primeiro o vídeo anterior. Schenck versus Estados Unidos. Nesse a gente vai falar agora sobre Abrams versus Estados Unidos. No outro vídeo eu até fiz uma introdução lá falando... Deixa eu trocar aqui. Abrams versus Estados Unidos. No vídeo anterior eu até fiz uma introdução falando um pouco do Bill of Rights norte-americano e tudo mais, que eu não vou fazer de novo, para fazer o vídeo mais direto. Tá? Então, Abrams versus Estados Unidos, 1919, assim como Schenck versus Estados Unidos, é outro caso que a Suprema Corte decidiu sobre liberdade de expressão em tempos de guerra, no momento da Primeira Guerra Mundial. Os fatos aqui são parecidos com os anteriores. Em 1918, os Estados Unidos participaram de operações militares em solo americano contra a Alemanha, depois que a Revolução Russa havia deposto o regime dos czares, certo? Os imigrantes russos nos Estados Unidos viram esse uso da força no seu país como uma forma de certa forma, atrapalhar, de dificultar o novo governo soviético. Então, eles circularam literatura aqui, certo? Que eram, na verdade, panfletos, chamando por greves gerais em fábricas de munição para atrapalhar os esforços dos Estados Unidos na guerra. E foram, então, acusados de violar o Espionage Act, que era aquela lei norte-americana que proibia qualquer forma de reduzir os esforços norte-americanos na guerra. Essa é a história. É parecida com a outra, mas tem alguns detalhes, né? Então, imigrantes russos nos Estados Unidos distribuíram panfletos falando para as pessoas que trabalhavam em fábricas de munição entrarem em greve, porque os Estados Unidos haviam feito algumas operações militares em solo russo, não contra a Rússia, mas contra a Alemanha, mas os imigrantes entendiam que isso era uma forma de atrapalhar a implementação do regime soviético. Essas pessoas, então, foram acusadas de violar a lei norte-americana, que eu já falei lá no vídeo anterior, né? Falei no vídeo sobre Schenck, voltem lá quem não viu. Peraí, me perdi aqui. Ok, certo? Foram condenadas e aí apelaram para a Suprema Corte alegando que estava sendo violada sua liberdade de expressão. A Suprema Corte entendeu que não havia o direito de chamar a greve nesse caso, porque o Espionage Act não era inconstitucional. Tá? Só que dessa vez a diferença em relação ao caso Schenck é que a opinião da corte se deu por maioria. Tá? 7 juízes entenderam que o Espionage Act era constitucional, que os réus haviam violado o Espionage Act e que, portanto, deveriam ser condenados, mas 2 juízes entenderam que não. O juiz Holmes, que havia votado de forma diferente lá no caso anterior, no caso Schenck, e também o juiz Brandeis. Esses 2 juízes entenderam de forma diferente. E o que eles falaram? Isso é mais importante do que a condenação, porque isso aqui é o que veio depois de muito tempo, como eu falei para vocês lá no outro caso, a começar a consolidar uma posição mais pró-liberdade de expressão nos Estados Unidos. A reversão total pró-liberdade de expressão só vai se dar na década de 60, mas tem decisões da década de 20, da década de 40 sobre outros assuntos, claro, aí os Estados Unidos não estavam em guerra na década de 20, mas tem decisões sobre outros assuntos que passam a incorporar uma visão mais pró-liberdade de expressão. Partem dessas decisões de 1919. Portanto, que é por isso que lá em Schenck, que é o caso que a gente viu no outro vídeo, fica famosa a argumentação, e aqui também do juiz Holmes. Porque o que eles dizem? Os direitos protegidos pela primeira liberdade de expressão estão nos fundamentos, na fundação da liberdade, que requer a permissão de ir contra, de dissentir, enfim, de discordar
dos pontos de vista e objetivos governamentais. Tá? Isso é, então, um requisito da liberdade de expressão que está lá na primeira emenda. A proteção da expressão não deve ser restringida a não ser que haja o perigo presente de um mal imediato. Lembram? Era o teste que a gente tinha visto que o Holmes criou lá na decisão anterior, tá? O Clear and Present Danger Test. Tá? A gente viu lá na decisão anterior. Era o teste que ele tinha criado, dizendo que a manifestação da expressão só não é legítima quando ela tem o risco imediato e claro de criar um mal que o Congresso deve repelir. Tá? E aí, ele fala que as evidências nesse caso consistem de 2 panfletos que não chegam a alcançar esse teste. Os panfletos não eram capazes de criar um perigo claro e atual, certo? Nesse caso aqui, no Abrams, eu não encontrei os panfletos, tá? Acredito que, porque se eles foram entregues em quantidade muito menor, porque, como eu falei para vocês, o objetivo era greve na fábrica. Então, imagina, quantas pessoas deviam trabalhar na fábrica? 100, 200, não sei. Não tem esse dado aqui. Mas então, devia ser poucos panfletos. No outro caso, eram 15 mil panfletos. Então, até hoje a gente tem lá o panfleto, eu mostrei para vocês, né, do caso Schenck. Mas o panfleto do caso Abrams eu nunca encontrei. Se alguém encontrar e quiser me mandar, agradeço. Mas eu nunca encontrei os tais do panfleto. Mas tem aqui todo o relato do caso, que eu não vou ler, né, longo. Esse aqui é um pouco mais longo. E esse é um pouco mais longo porque ele tem o voto a favor da condenação, que é o voto que foi da maioria. Aqui tem até uns pedaços aqui do panfleto, falando sobre a Revolução Russa, falando que o inimigo dos trabalhadores é o capitalismo. Tem aqui uns trechos do panfleto que a Suprema Corte citou. Os trechos do panfleto aqui. Se vocês quiserem, então peguem a decisão, vocês podem ver alguns trechos do panfleto. Mas eu não encontrei o panfleto em si. Ok. E isso foi usado, então, para condenar. A Suprema Corte entendeu, por 7-2, que esse panfleto, chamando a guerra e apoiando a Revolução Russa, também não estava protegido pela primeira emenda. Entretanto, aqui, o Justice Holmes discordou. Tá? Ele entendeu que não era bem assim. Só que, a gente vai ver aqui nos 3, 4 páginas só, que ele tem a discordância dele, que ele usa alguns argumentos bem singelos para discordar. Ele começa relatando o caso aqui de novo. E aí, cadê aqui onde é que eu sublinhei? Ele vai apresentar a discordância dele. Neste caso, a sentença foi de 20 anos de prisão imposta por 2 panfletos que ele acredita que os réus tinham direito de publicar, assim como o governo tem direito de publicar a Constituição. Tá? Ele disse assim, os réus, na minha opinião, têm direito de publicar esses panfletos e receberam 20 anos de prisão por isso. Mas ele diz que mesmo que ele esteja tecnicamente errado, tá? E ele entende que dá para espremer desse caso algo suficiente para condenação, ele usa aqui uma metáfora, mas é isso que ele quer dizer, que dá para espremer a condenação, ele vai dizer que mesmo assim, mesmo que seja possível demonstrar que havia intenção de reduzir os esforços dos Estados Unidos na guerra, ele acha que no máximo daria para dar a punição mínima. Tá? A punição mínima era o máximo que poderia ser infligido. Tá? A não ser que os réus estejam sendo feitos sofrer, que esteja sendo feita essa punição, não pelo que está sendo alegado no caso, não pelos panfletos, mas na verdade pelos pensamentos que eles defendiam. O que ele está querendo dizer? Que eles estão sendo punidos a 20 anos de prisão, não pelos panfletos lá de convocar uma greve, porque isso no máximo geraria uma punição mínima. Na verdade, eles estão sendo presos por 20 anos por defenderem o socialismo e a Revolução Russa. Tá?
E ele entende que isso é permitido pela Constituição norte-americana, e mesmo que não fosse, isso no máximo geraria uma punição baixa e não de 20 anos. E ele chama aqui, ó, ele chama os réus aqui, ó, de nessa parte aqui, ó, que eu sublinhei mais escuro, de uns anônimos, uns pobres anônimos. Tá? Ele está dizendo, esse pessoal aqui, eles eram ninguém. Por isso que eles não tinham como, de fato, atrapalhar os esforços norte-americanos na guerra. E eu vou chegar até o final aqui primeiro, para ver um outro argumento que ele apresenta, que é o argumento que depois é usado pela Suprema Corte em outros julgados, e que eventualmente é conhecido até hoje, que é a ideia do livre mercado de ideias. Ele vai dizer, quando os homens percebem que o tempo superou diversas fés, eles vão perceber que é mais desejável. Deixa eu ver como é que eu posso traduzir isso aqui para vocês. Ó, eles podem chegar a perceber, eles podem chegar a acreditar mais do que acreditavam nas fundações do seu próprio pensamento, que o bem maior é alcançar a verdade através do livre mercado de ideias. Ó, que o melhor teste para a verdade é aquele de ser aceita pela sua competição neste mercado de ideias, e que a verdade é o único terreno no qual os desejos dos homens podem ser seguramente ou de forma segura levados adiante. Essa é, de certa forma, a teoria da nossa Constituição. É um experimento, porque toda a vida é um experimento. O que ele está querendo dizer aqui? Que os homens, quando percebem que, através da história, muitas crenças antigas foram superadas, eles percebem que mais importante do que as suas próprias crenças, que o que importa é chegar até a verdade, e que a verdade é alcançada de forma melhor através do livre mercado de ideias, através da competição entre ideias. Então, se tu tem um defensor do capitalismo e do comunismo, o melhor é que essas ideias alcancem a superação uma da outra através da competição livre, através da manifestação da expressão, da opinião, que as pessoas devem se manifestar livremente, e aquela ideia que é a melhor vai sobreviver no final. Essa é a ideia que ele traduz aqui como livre mercado de ideias, que é a forma de alcançar, então, o bem maior, que é a verdade. Tá? Esse é o argumento que vai sobreviver, é o argumento que o juiz Brandeis concordou, que o juiz Holmes, então, usou para fundamentar a absolvição. Não foi o argumento seguido pelo resto dos juízes da Suprema Corte, mas é o argumento que ele esboçou aqui, então, sobre o livre mercado de ideias, que é algo que vem lá, por exemplo, de vários autores na filosofia, mas principalmente da obra do Stuart Mill. A gente encontra isso muito claro. A gente pode encontrar isso também em outros autores, mas Stuart Mill provavelmente é o autor que o Holmes estava pensando aqui quando escreveu sobre livre mercado de ideias, certo? Aqui, a decisão de 1919. Stuart Mill escreveu sobre a liberdade por volta de, acho que 1861, se eu não me engano, 1860 e poucos, 1861 eu acho, não tenho certeza, posso estar errando a data, mas enfim, metade do século anterior, ou seja, em torno de 60, 70 anos antes, 50 anos antes, escreveu livro falando sobre liberdade de expressão, que provavelmente foi o que o Holmes leu para citar essa passagem aqui sobre livre mercado de ideias. E aí, foi essa a decisão no caso Abrams versus Estados Unidos, certo? A Suprema Corte condenou essas pessoas que convocaram a greve, mas
houve 2 votos dissidentes, 2 pessoas que discordaram, o juiz Holmes e o juiz Brandeis. Só que, como a gente viu no caso Schenck, o mesmo juiz Holmes foi o que condenou poucos meses antes. Aqui há uma diferença de meses entre uma decisão e outra. E aí fica a dúvida, né? Obviamente não estão mais vivos para contar a história, mas se vocês pegarem livros de teoria norte-americana sobre a primeira emenda, tem essa discussão. Por que Holmes mudou de ideia do caso Schenck para o caso Abrams poucos meses depois? Ele mudou de ideia, de fato, ele teve uma mudança na opinião, porque quando ele decidiu o caso Schenck, ele entendeu que Schenck não tinha direito de espalhar os panfletos. No caso Abrams, ele entendeu que Abrams tinha direito de espalhar os panfletos. A Suprema Corte manteve a sua opinião e condenou nos 2 casos. Mas Holmes mudou de opinião e Brandeis seguiu a opinião do Holmes. Por que o Holmes mudou de opinião? Ele de fato mudou de opinião? Ele passou a entender que a opinião anterior dele estava errada? Ele não menciona a opinião anterior dele. Então, esse argumento a gente não tem como comprovar. Ele não diz que ele superou a ideia anterior, ele simplesmente dá uma ideia nova, no caso subsequente. Alguns dizem que ele mudou de ideia, muitos dizem que foi o Brandeis que influenciou o Holmes, que eles eram muito próximos, o Brandeis, que depois tem várias outras decisões a favor da liberdade de expressão, haveria influenciado o Holmes a mudar de ideia. Tem alguns autores que dizem que ele nunca mudou de ideia, que na verdade ele decidiu esse caso de forma diferente por causa disso aqui, que eu sublinhei para vocês, porque ele entendia que o Schenck era líder partidário, era um cara importante, que distribuiu 15 mil panfletos. E o Abrams era um coitado, que trabalhava numa fábrica, que não tinha nenhuma importância, era um anônimo, um pobre anônimo, e que, portanto, não tinha nenhuma chance do Abrams fazer qualquer coisa que fosse atrapalhar os Estados Unidos na guerra, enquanto o Schenck, sim, por ser um líder partidário do Partido Socialista lá da Filadélfia, se não me engano, tinha a chance de atrapalhar os Estados Unidos. Então, na verdade, ele não mudou de opinião. Tem alguns autores que dizem isso, ele não mudou de opinião. Ele entendia que aqui o Abrams não passou no teste, porque o teste era o perigo claro e atual. Aqui não havia perigo claro e atual, porque era um qualquer se manifestando por uma greve, enquanto lá era um cara importante se manifestando contra a convocação para a guerra, contra a convocação obrigatória para a guerra. Então era um assunto um pouco mais grave e uma manifestação mais abrangente, eram 15 mil panfletos, que a gente encontra até hoje, e feitas por uma pessoa mais importante. Então tem gente que diz que ele não mudou de opinião, ele simplesmente considera que eram casos diferentes. Mas não sabemos, tá? Não temos mais como perguntar para o Abrams o que ele pensou exatamente, mas são as teorias. Alguns entendem que ele estudou e se arrependeu e mudou de ideia, outros dizem que o Brandeis influenciou, outros dizem que ele pensa a mesma coisa, que ele pensava a mesma coisa, mas que os casos eram diferentes e, portanto, ele decidiu diferente por causa disso. Mas, como ele elaborou o teste, perigo claro e atual, e, na segunda decisão, falou sobre o livre mercado de ideias, isso influenciou a Suprema Corte. A Suprema Corte passou a considerar esse livre mercado de ideias em decisões posteriores, e isso depois vai gerar, ao longo do século XX, uma maior proteção da liberdade de expressão lá nos Estados Unidos, o que influencia, por exemplo, o Brasil atualmente, certo? Se a gente pegar decisões agora do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que tem decisões muito semelhantes. Por exemplo, o ministro Barroso costuma citar decisões norte-americanas, por exemplo, no caso da Marcha da Maconha, que é a discussão se a Marcha da Maconha é incitação ao crime de uso de drogas ou de tráfico de drogas ou não. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não, e mais ou menos, a gente pode depois pegar a decisão do STF, mais ou menos é usado os mesmos argumentos que foram usados aqui, de uma ideia de que a liberdade de expressão deve ser prestigiada nesse caso, que enfim, não se pode proibir as pessoas de se manifestarem, mesmo contra algo que seja proibido por lei, etc, etc. Não quero me alongar muito, depois a gente pode falar sobre a decisão do STF. Se alguém tiver interesse, inclusive, pode pedir especificamente sobre isso, a gente fala sobre isso. Tá? A ideia aqui nesses dois era falar sobre essa jurisprudência de mais de 100 anos dos Estados Unidos, e depois a gente agora vai avançar, então, ao longo do século XX, nos próximos vídeos, certo?
Espero que tenham gostado, tenha ficado claro. E como eu falei para vocês, se discordam de alguma coisa aí, podem ficar à vontade para mandar as perguntas, tá bem? Tchau, tchau, pessoal.